Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel Azevedo, para quem ainda não me conhece, né? Professora, bióloga e educadora ambiental. E hoje estou aqui para mais uma consultoria gratuita aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre o bebedouro, tá? A importância então da limpeza dos bebedouros, né? Da qualidade dos bebedouros dos nossos animais. Então, como vocês sabem, eu sou aqui voltada especificamente para bovinos, não é? Mas a questão da limpeza, da higiene, do monitoramento e manejo de muitos fatores aí, né? De passivos, né? Isso aí é basicamente assim, o basicão mesmo, o, aquelas coisas que são mesmo essenciais, elas têm que ser vistas para todo mundo, né? Não tem jeito. Aí, caso a caso, cada tipo, né, de animal, seja ovino, equino, caprino, suíno, galináceo, né, a gente entra ali na parte específica, né? Mas a questão de limpeza, de higiene, né, de controle de pragas, manejo de pragas, medicamentos, medicação, né? Isso tudo aí é geral para todo mundo, né? Todo mundo precisa cuidar desses indicativos, desses pontos, para ter sucesso aí no seu manejo, no seu trabalho, consequentemente nos seus lucros, tá? Então, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês? O que eu vou trazer? Hoje nós estamos aqui no nosso 18º vídeo, tá atrasado pra caramba, né? Mas, gente, eu tô montando aqui a carteira de serviços. Então, isso é um processo longo, demanda ficar lendo aqui um monte de portarias, de leis, tá? A respeito aí da consultoria ambiental. Mas lembrando que eu presto consultoria ambiental somente para agronegócio, tá? Então, pode ser para empresa, indústria? Pode, mas tem que estar ligado ao agro. Não adianta ser uma empresa, uma indústria que não tenha ligação nenhuma, tá? Aqui é exclusivamente agronegócio, tá? Seja familiar, campesinato, como tem gente que gosta de chamar. Eu particularmente não gosto muito desse termo, que eu acho que está muito ligado a ativismo, tá? Então eu prefiro o termo agronegócio. Mas quem preferir, enfim, aqui é para todos, desde que seja ligado diretamente ao agronegócio, tá? Aí, lembrando aqui, hoje então nós vamos abordar essa questão do bebedouro. Aí tem gente que pode me perguntar, pô, mas tá, você fala assim, consultoria, mas você não traz dados, números, você só fica falando aí genericamente o que você está analisando de artigos. Gente, calma, eu já vou trazer dados numéricos, tá? Calma, esse princípio aqui eu quero ter um contato maior com vocês, tá? Quero que vocês conheçam minha visão, né, meu modo de trabalho, como que eu analiso as coisas. Posteriormente eu vou entrar mesmo nas análises ali. E se você desejar uma análise gratuita para algum problema que você está tendo aí, me manda uma mensagem que eu passo para vocês o que pode estar acontecendo. Mais uma vez, agora está em período de pandemia. Mês que vem eu vou começar as visitações. Mas assim, caráter restrito. Então, quem tiver interesse, tá? Fala comigo, tá? Por algum canal aí que eu tenha. Os nossos sites ainda estão em construção, tá? Eu ainda presto serviço como pessoa física, por questão de ser uma aluna de doutorado, tá? Mas em breve eu vou registrar novamente como CNPJ, porque eu tive que fechar, tá? Então aí vai ser empresa mesmo, tá? Porque o CAPES tem esse problema que o CAPES não deixa, tá? O aluno de doutorado que recebe bolsa trabalhar com consultoria, então tive que ficar como pessoa física. Mas enfim, querendo aí um auxílio gratuito, não tô podendo por enquanto sair para visitações, a partir do mês que vem vão ser restritas, tá? Mas você manda aí as imagens, manda vídeo, a gente conversa pelo Google Meet,
pelo WhatsApp, por telefone, da forma que for melhor para vocês, tá? Então sejam aí muito bem-vindos e muito bem-vindas os produtores e as produtoras rurais, e em especial, porque é o que eu mais falo aqui, né? Porque eu também concomitantemente estou aí fazendo, né? Especialização em pecuária. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas os pecuaristas e as pecuaristas do nosso Brasil. Então, vamos começar? Vamos lá, então. Vamos falar, então, aqui no nosso 18º vídeo sobre a higiene dos bebedouros, tá? No vídeo passado eu falei com vocês sobre 10 tipos de plantas daninhas que podem intoxicar, matar e até mesmo causar aborto, tá? Em bovinos. Então, bora lá. Ó, esse artigo aqui eu retirei do site da Reagro, tá? Do blog. E tô fazendo propaganda? Eu tenho que fazer propaganda de onde que eu tô, né? Realizando aí a minha pós. Na verdade, as aulas foram... houve um problema aí que apareceram pessoas interessadas, né? Mais pessoas interessadas, então houve o adiamento, tá? E em breve eu vou estar aí, ó, postando muita coisa legal pra gente, tá? Lá da minha pós em pecuária leiteira, tá? Então, bora lá. Agora também tô trabalhando com pecuária de corte. Também, gente. Ganho de peso aí, confinamento, tudo isso. Também tô na área, tá? Mas aí, essas lives mais específicas eu vou fazendo posteriormente, tá? Aqui, essas daqui são mais genéricas, né? Onde eu só abordo, assim, bem rapidamente mesmo os tipos de problemas aí para vocês ficarem de olho, dou algumas dicas, mas a parte quantitativa aí pra gente estar cuidando dos nossos negócios, eu vou começar mesmo no mês que vem, tá? E vou fazer outros eventos, né? Como é que a gente trabalha o processo de confinamento, semi-confinamento, engorda, a questão das arrobas, né? Tudo isso eu vou trabalhar, tá? A partir aí do próximo mês, tá bem? Então vamos lá. A importância da qualidade da água na reprodução de bovinos. Meu Deus do céu, mas água não é tudo a mesma coisa? Gente, a água, né, assim, como a gente vê na escola, como a gente estuda, a gente aprende que é o quê? H2O, né? São duas bolinhas, que chama lá de átomos, duas partículas pequenininhas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tá bom, mas a água que está presente na natureza, ela não é só H2O. Então, ela é formada, ela é H2O, mas ela não está sozinha como H2O. A gente chama de água destilada, né? Ela está misturada com outras substâncias. Na natureza, quase todas as substâncias, elementos químicos que existem, eles estão misturados com outros, tá? Então, a água está misturada com minerais, né? Está misturada com o ar atmosférico, com oxigênio, com gás carbônico, tudo está ali dissolvido na água, tá? Até o ouro tem na água. Então, vamos lá, gente. Por que é importante a gente cuidar, né, da qualidade da água que os bovinos bebem? Assim como demais animais, né? Porque se ele bebe, é uma coisa assim, é uma questão, não precisa nem pensar muito. Perguntar para uma criancinha pequenininha, ela já vai saber, porque é muito intuitivo, né? A água suja, ela vai te causar uma série de problemas. Então, se a gente beber uma água ali que não conhece muito bem a procedência, fui passear num parque, brincar num parque, e tinha uma pocinha d'água que aparentemente estava limpinha, e fui lá com um copinho, peguei e bebi. Provavelmente vai ter o quê? Uma diarreia, não é isso? Porque ali tem, além das substâncias, né, que eu já citei ali, tem lama, argila, tudo ali, né, misturado. Tem também o quê? Bactérias, vírus, né, bichinhos que fazem mal para nossa saúde. Obviamente, para os animais, a gente
eles têm uma resistência, assim como nós temos, mas essa resistência tem limite, né? Se tiver ali uma quantidade muito grande de sujeira, de patógenos que a gente chama, né? Que são esses micro-organismos que fazem mal para o corpo, pro organismo, os bichinhos obviamente também vão ficar doentes, assim como a gente fica, tá? Então daí a importância da limpeza desses bebedouros. Então bora lá dar uma lidinha aqui no artigo. Ó, então o artigo fala, né, que a busca aí pelo aumento da produtividade, da lucratividade na pecuária, aqui especificamente está falando de corte, mas a gente sabe da importância para a pecuária leiteira também, porque mais de 90% do leite é feito de quê? De água, não é mesmo? Então, gente, esse aumento na produtividade aí, tanto no caso do corte como das vacas leiteiras, demanda uma infinidade de indicadores, tá? Que precisam ser analisados. Qualidade do solo, né, para o crescimento das forrageiras, qualidade do tipo aí de planta, né, de capim, enfim, se é adequado à região onde você está, né, se tem pleno desenvolvimento aí, a questão da infestação por pragas, né, tem mais o que? Que eu me lembre aqui, porque é muita coisa para eu não anoto, tá? Eu vou falando conforme eu for lembrando e o artigo eu fico vendo aqui no laptop. Nós temos aí problemas de demora no ganho de peso e aí tem que investigar por que está demorando, principalmente se você estiver usando suplemento. Por que está demorando a ganhar peso? Pode ser uma questão de contaminação, né? O bicho está infestado com algum tipo de verme. Pode ser até mesmo a genética do animal, né? Uma demora aí no ganho de peso. Parto prematuro demais. Gente, uma infinidade de coisas. Dentre essa infinidade de coisas que pode estar acontecendo, tem também o particulado, né? Então, se está fornecendo aí ração, alguma coisa, o tamanho do particulado interfere na absorção, tá, dos nutrientes, consequentemente no maior aí, rendimento do animal, né? Seja no ganho de massa muscular, de carne, ou seja na produção de leite, tá? Então, aqui qual que eu vou falar especificamente hoje? Especificamente hoje eu vou falar da influência da qualidade da água, tá? Então, vamos lá, ó. Então aqui tá falando, ó, genética, conforme eu já falei, tá vendo? Falei sem ler aqui. Manejo sanitário, eficiência do pastoreio. E aí, um desses, né? A dieta no aumento da produtividade. O que eu especifico aqui, mais uma vez, é a água, tá? Então, seguindo. As pessoas se preocupam muito com o quê? Com a ração, né? Ou com suplemento, seja em pó, seja... Agora temos barrinhas de suplemento, né? Que a barrinha, sinceramente, eu não sei se vai dar muito certo não, tá? Temos mais o que aí? Os sucedâneos, né? Para os bezerros. E só que isso também, claro, é muito importante, mas se você focar somente nisso, não cuidar da qualidade dos seus bebedouros, você pode não ter um ganho aí tão esperado quanto você desejaria ou quanto está especificado na embalagem do produto, não é mesmo? Aí você fica achando que o produto está errado e na verdade o problema está onde? Está ali no manejo da água, tá? Então, seguindo aqui, ó. Todavia, as ações e melhorias buscadas nas dietas são quase sempre voltadas para o quê? Acabei de falar, tá? As fontes de volumosos e concentrados. Então, gente, as pessoas se preocupam muito com fibras, com proteínas, com sais minerais e a água, tá?
Então aqui ele diz que um fator determinante para o bom desempenho dos animais gente, o nosso corpo é mais de 70% formado por água, tá? Os outros mamíferos também. Então tem que ter muita atenção com isso. Se a água ela é um solvente universal, o que é isso? Ela dissolve a maioria das substâncias, né? Principalmente aí relacionados ao metabolismo, ao funcionamento do nosso corpo, tá? De todos os seres vivos em geral. Então, se tiver pouca água, o funcionamento do nosso corpo fica comprometido. Assim como a gente não se desenvolve bem quando ingere pouca água, os animais também não terão, né, o desempenho máximo se a eles for fornecida pouca água ou água com uma qualidade duvidosa, tá? Então, seguindo aqui, é fundamental a gente entender o efeito e a importância de oferecer uma água aí em abundância e com uma qualidade adequada, tá? Eu não estou dizendo aqui, não precisa ficar limpando o bebedouro de hora em hora, tá? Mas pelo menos aí 1 ou 2 vezes ao dia é essencial. E tem pessoas, não estou criticando, estou apenas alertando, que limpam os bebedouros de 2 em 2 dias, tá? E aí, gente, as bactérias é o suficiente para elas, fazerem a festa, tá? Vamos seguir aqui. Eu coloco uma musiquinha, porque aqui tá sábado, olha, sábado à tarde, tá um calor, gente. Tá fazendo 36 graus dentro de casa. Eu tô aqui derretendo, tá? Eu coloquei essa roupa porque eu não ia apresentar aqui sem roupa, né? Mas tá demais. Eu tô derretendo, tô literalmente derretendo. E eu não sou carioca da Gema, eu sou carioca da Clara. Eu moro no interior do município do Rio. Então, aqui era a antiga zona rural, tá? Era aí a Fazenda do Império, né? Se eu não me engano, era Fazenda Santa Cruz, tá? Então faz um calor tremendo aqui. Nossa. Não é porque tinha fazenda não, que faz calor, porque aqui é quente mesmo por causa das serras, tá? Aqui. Então aqui no entorno. E aí aqui é tipo é tipo um caldeirão mesmo, uma cratera, e aí ficam as serras em volta, então o vento não chega, muito difícil. Só o único vento que chega aqui é o vento do mar, tá? Então fica quente pra caramba, tá uma fornalha aqui. Mas vamos seguindo aí. Apesar de parecer simples, presta atenção, hein? Cenas como as que a gente percebe por aí, né? De açudes, tem lá um açude, tá meio sujinho, né? Lá abandonado, tá? Pro gado beber água, ainda é muito comum. Sabe onde que eu vi isso? Lá na Serra do Piloto, onde é o meu projeto aí da minha pós, tá? E eu fui numa fazenda, a gente foi pra fazer uma confraternização, que eu dei aula lá, na escola, uma escola quilombola, tá? E, gente, a gente foi lá é quase divisa com o Rio Claro, tá? Praticamente divisa. Então, a nossa confraternização, o proprietário cedeu lá a área de lazer para a gente fazer a nossa festinha de confraternização do dia do professor. Gente, o açude, assim, ele não estava sujo, mas tinha muita alga, tá? Muita matéria orgânica ali. E não é legal o gado beber essa água. A gente sabe que muitas algas liberam substâncias tóxicas na água. Se o animal beber, ele pode até não morrer, mas ele pode ficar doente, prostrado, mal mesmo, tá? E se for uma intoxicação cumulativa e ele passar 2, 3, 4, 5 anos bebendo aquela água, ele pode até mesmo morrer, tá?
Então, gente, esse problema ainda é muito comum, tá? A pessoa põe o açude lá, né, cheio d'água e acha que aquilo ali é o suficiente porque tem água. Só que o processo natural, né, de uma água que está ali parada é o quê? É com a sucessão aí dos ciclos ecológicos se transformar num pântano, num brejo, numa floresta, né? Não há renovação daquela água ali parada. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Isso acontece, seguindo aqui o texto, não apenas em criações extensivas, tá? Aquela criação onde o animal é criado solto ali no pasto, né? Mas também acontece em confinamento. Tem gente que acha que não é necessário limpar. Faz o seguinte, você pega um copo d'água, bebe a água, já babou bastante, porque caiu bastante saliva aqui dentro, né? A nossa boca, assim como dos outros animais, é lotada de bactérias que vivem aqui em harmonia com o nosso corpo, tá? Não causa doença. São chamadas de bactérias boas, que vivem aqui na nossa boca, na nossa pele, não faz mal nenhum pra gente. Só se a imunidade, né? A defesa do nosso corpo estiver muito fraquinha. Aí o que acontece? Deixa lá esse copinho, faz essa experiência na sua casa. Pede para as crianças fazerem. Deixa essa água parada aqui uns 2 dias, no terceiro você volta, cheira e tenta beber. Vai estar com mau cheiro, vai estar esquisito. Aí você fala, e a água apodreceu? Não, gente. Proliferou um monte de bactéria que saiu da sua boca, caiu do ar ali. A mesma coisa acontece com o bebedouro, com a água que o animal bebe se não for limpa, trocada, tá? Ela enche de patógenos, de bichinhos muito pequenininhos que fazem mal ali, tá? Enfim, nós encontramos, tá aqui escrito, tá? Mas é nós mesmos, tá? Porque eu vivenciei isso, tá? E muita gente, quando vai aí, visita a propriedade, vivencia a mesma coisa, tá? É muito fácil da gente encontrar, né? Essas fontes de água aí que são totalmente inadequadas para o uso. E cuidado, porque para tomar banho também é perigoso, tá? Se tiver com ferimento, com machucadinho, fez as unhas aí e entrar nessa água, você pode pegar alguma infecção séria, tá? Se ingerir essa água, então, gente, lembram lá da ameba que comia o cérebro, disse que tinha lá nos Estados Unidos? São protozoários, são animais que vivem ali, né? São seres vivos que vivem ali, microscópicos, tá? E que podem te causar doença. Ah, mas eu tenho um colega que usa, que bebe lá, não tem problema nenhum. Pode não estar infestado, tá, com esses tipos de seres vivos, mas pode ter sido uma sorte. A área que ele pegou a água podia estar ali com um pouquinho de água corrente, tá? Mas o mais comum é que cause mal, tá? Vai causar algum tipo de problema aí para vocês mais cedo ou mais tarde. Então, gente, seguindo aqui o texto. A variedade das fontes de água encontradas nas fazendas de gado, é óbvio, tá? De gado de corte é muito alta. Então tem açudes, cacimbas, rios, lagoas. Perdão aqui da ignorância, como eu já falei, eu estou iniciando os meus estudos em pecuária, tenho apenas 2 meses, vai fazer 3 agora de estudo, então ainda tem termos que eu não conheço, eu desconheço completamente, tá? Eu tenho que ser sincera, porque senão daqui a pouco vão falar que a pessoa presta uma consultoria que ela não entende do que ela está falando. Calma, gente, eu ainda estou conhecendo os termos. Cacimba. Buraco que se cava até atingir um lençol de água subterrânea. Um poço, uma cisterna, tá? Só que, como eu já falei, é um pouco arriscado usar a água sem tratar, tá? A água de poço, ela não é tratada. Então, gente,
Esse tipo de utilização, vocês têm que ter uma atenção grande, tá? Por quê? Olha só. Porque a água do rio, né? As lagoas naturais têm esse problema de estarem ali isoladas e haver um crescimento ali, uma proliferação muito grande de algas, matéria orgânica em decomposição que acidifica a água, tá? Então, tem uma série de coisas aí que pode prejudicar demais na hora do animal estar consumindo ali essa água, tá? O problema aí do açude também, né? Ser isolado, muitas vezes ficar sujo. As cacimbas também não é água tratada, tá? E a gente não sabe se tem ali algum contaminante que chega até os lençóis freáticos no fundo, né? Lá no fundo da terra, onde está localizada a água subterrânea. Então, tem que analisar, tem que ter uma análise aí de um biólogo, de um geólogo, tá? Tem que ter uma análise boa e profunda aí para saber se essa água é apropriada ou não para o consumo. Mas vamos seguir aqui no artigo. Ó, já falei, né? Temos essas formas aí de consumo: rios, lagos, cacimbas, mas o que? Açude, que é muito comum onde? Na pecuária extensiva, mas nós também temos bebedouros, né? Com a manutenção aí que a gente espera que esteja em dia, tá, pessoal? Por vocês mesmos, tá? E por nós aqui também que consumimos, né? Os produtos do campo. Tem gente também que tem aí, varia um pouco, né? Tem locais que tem o bebedouro e tem outros locais da fazenda que a pessoa utiliza açude, rio. Aí depende da extensão da sua propriedade, se é confinamento, semi-confinamento, é extensivo, tá? Vamos seguindo aqui, né? Água, olha só, e sanidade do rebanho, tá? Deixa eu ver se tem muita coisa aqui, senão... Tem coisa pra caramba, eu vou ficar parando de falar muita coisa, senão a gente não avança. Então, bora lá. Ó, água e sanidade do rebanho. E o calor tá bravo. Então, ó, a primeira coisa aqui que a gente tem que ter atenção em relação à qualidade da água, gente, tô lendo, tá? Está relacionada aos impactos da qualidade da água, como eu já falei, na saúde dos animais, tá? Então, fontes de água contaminada, principalmente o que? As de água parada aí, tá? E grandes extensões de água, que é o que? Açude, cacimba, que é a cisterna, né? E bebedouro sem manutenção, ó, que contém águas que venham também de fontes inadequadas. Então, tanto pode ser que não está sendo limpa, quanto as fontes, a água não tem uma procedência ali que você conheça. Pode estar em locais próximos a fossas assépticas. Aí, se houver a contaminação com fezes, piora ainda mais a situação, tá? Então, tudo isso representa sérios problemas, né? Não apenas a saúde dos animais, mas, como eu já falei, a nossa própria saúde, tá? Isso aí leva a impactos muito ruins na redução. Temos aqui alguns exemplos de doenças, tá? Ó, diarreia, e diarreia mata, principalmente se for em bezerros, tá? Em novilhas, mata mesmo. Eimeriose, leptospirose, tá? Botulismo, verminoses. A verminose, ela mais que deixa o animal prostrado, né, com uma menor absorção de nutrientes. Mas fica um crescimento ali restrito, né? O animal não consegue desenvolver o máximo de desempenho ali corporal que ele poderia alcançar se tivesse acesso
a uma água limpa, tá? Leptospirose pode matar rapidamente, tá? O botulismo. A eimeriose, eu nunca ouvi falar, não sou veterinária não, tá? Sou bióloga. Eimeriose. Ó. É um protozoário, conforme eu já falei pra vocês, a gente tem esse problema de protozoário, né? Aí aqui já apareceu, ó. O coccidiose é em ruminantes, tá? Ó. Afeta aí a parte gastrointestinal, tá? Então, gente, destruição extensas do intestino. Então, acaba levando o animal aí a absorver menos alimentos, né? Consequentemente, a produção de leite, o crescimento aí da musculatura, né? A engorda do animal, tudo fica prejudicado. Vamos seguindo aqui. Aí tá aqui um pouquinho da explicação, né, do botulismo, que pode levar ao surto e morte de muitos animais de maneira instantânea. Gente, não é brincadeira. Vocês podem perder os animais de uma só vez, tá? Imagina a quantidade de dinheiro envolvido aí para quem compra aí um boi, um bezerro a R$ 2.500 cabeça, né? Fica-se uma situação terrível, né? Imagina perder aí 100 animais. Olha o quanto de dinheiro que você vai perder e não vai ter retorno. Então fica muito atento a isso, que parece brincadeira, mas não é. Por enquanto eu só estou falando aqui qualitativamente. O que é isso? Mostrando como que você pode melhorar aí, as coisas na sua propriedade, tomando certos tipos de atitude. Mas a partir do mês que vem eu vou mostrar quantitativamente, tá? Através de cálculos, de contas, o quanto vocês podem estar perdendo e o quanto vocês podem economizar ao cuidar corretamente dos animais de vocês. Porque ficar só falando, tem que melhorar, sem mostrar um parâmetro, muita gente não quer seguir. Mas eu vou mostrar aqui em valores, tá? Aí o negócio vai ficar bem diferente. Aí a cobra vai fumar. Seguindo. Doenças como a leptospirose também podem causar aí prejuízos incalculáveis, tá? Aí principalmente durante a estação de monta. Então, gente, por quê? Porque durante a estação de monta, aborto. Aí as vacas estão abortando, você não sabe por quê, né? Cuidado com a qualidade da sua água, tá? E também reduz aí a fertilidade das bichinhas, tá? Elas diminuem a taxa de prenhez. Então, verifica aí que certamente seu veterinário ou sua veterinária sabem e controlam isso muito bem aí nas propriedades, porque é um fator determinante, né? Perder animais ninguém quer. Pensando ainda em prejuízos diretos, então a gente continua aqui, né, na nossa análise. Os bezerros também são diretamente impactados, claro, gente. Todo mundo sendo organismo vivo, todo mundo vai ser impactado negativamente, tá? Então, o que pode acontecer com o bezerro? Tem um desenvolvimento menor, né? Ele não vai atingir o tamanho, principalmente aí se for de corte, o tamanho adequado para o abate, tá? Ou para terminação. Porque se ele chegar para terminação com peso muito aquém, muito abaixo, você não vai conseguir em pouco tempo fazer com que ele chegue ao peso adequado do abate, tá? Ou para comercializar aí com o frigorífico, certo? Então, gente, seguindo aqui, a disponibilidade, mais uma vez, da água com qualidade é fundamental. Não tem por onde fugir, tá? Mas eu vou gastar. Gente, por favor, você vai gastar. Não, eu não chamo nem de... Assim, o meu mentor, ele chama de custo, tá? Mas eu chamo de investimento. Ele vai brigar comigo, tá? Eu chamo de investimento, porque você vai ter um retorno aí a médio e longo prazo, né? O retorno aí financeiro de venda do seu animal num preço
é adequado, que vai cobrir os seus custos, ainda vai sobrar aí o seu lucro, tá? Sua margem de lucro. Então, seguindo aqui, falando agora sobre diarreia. Casos de diarreia não são incomuns, tá? Uma coisa bem comum aí em praticamente todas as propriedades. Pode estar relacionado aqui ao tipo de alimentação dos bezerros, a uma ração que de repente o gado não se adaptou ou não é adequada àquele tipo de raça, tá? Tem isso também. Tem uma série de fatores que podem estar interferindo, né? Presença de plantas tóxicas, de árvores daninhas, de pragas, tá? Na mata, principalmente após uma época de cheia ou após uma época de chuva intensa com umidade alta, né? Também causa aí a proliferação de muitas pragas. E também pode estar relacionado aí à água, né? E eu já expliquei que na água vivem muitos seres vivos, tem muitos nutrientes. A água não é simplesmente H2O, tá? Então, bora lá. Então, gente, quando a água ela está muito ruim numa propriedade, a qualidade dela não tá legal, é bem comum, tá? É bem comum da diarreia nos bezerros. Então, se os seus bezerros estão com muita diarreia, dá uma verificada aí nos bebedouros, tá? Ou então no tipo de água que ele está ingerindo aí no pasto, seja em açude, rios, tá? De água corrente que passam por aí. Dá uma olhadinha, uma verificada nisso aí. Porque é triste isso, mas pode levar aí a perda dos seus animais, tá? E ninguém quer isso, tá? Que é muito custo, né? Para produzir um animal, para criar um animal, para comprar um animal e do nada o bicho morrer, né? E por bobeira, tá? Então, seguindo aqui, dependendo da temperatura e da dieta que você utiliza, o bovino ele vai consumir em média, gente, pode ser para mais, pode ser para menos, tá? 5 litros de água. É muita coisa, né? Agora imagina se for água suja. Então, 5 litros de água por quilo de matéria seca, tá? MS. A coceirinha. É o ventilador em cima de mim aqui. Tá? Por quilo de matéria seca ingerida. O que é matéria seca? O alimento que você dá para ele, subtraído daí a água, tá? É só porque suponha que você tem um alimento úmido, aí você vai calcular o quê? Só a massa seca daquilo ali, desprezando a água, tá? Então, para cada quilo, 1000 gramas de matéria seca, o boi consome em média um bovino, tá? Mas equino não é assim. Gente, aqui a mentoria. Aqui os nossos vídeos são exclusivamente para bovinos. Quem quiser saber como que é o procedimento quantitativo, né, quantidades, favor pesquisar para o seu tipo de animal, tá? Aqui eu falo somente de bovinos. Então, por cada 1 quilo de matéria seca, o que nós temos? Nós temos aí a ingestão de 5 litros de água. Não é brincadeira, tá? Frequentando, então, tô lendo aqui, tá? Em média, a fonte de água 4 vezes ao dia em sistema de pastejo. Então, cada frequentada dessa lá na área onde tem a presença de água, o bichinho consome aí mais ou menos 1 litro de água por vez, tá? Se ele frequenta aí mais ou menos 4 vezes, tá? É um pouco mais de 1 litro de água que ele bebe cada vez que ele vai no bebedouro. Então, muita atenção a isso aí. E aí? Qual o impacto no desempenho? Gente, o artigo é grande, hein?
Qual o impacto no desempenho, gente? Além de ter um menor crescimento dos animais, uma menor produção de leite, vamos ver, tem o aborto, né? Causado aí nas vacas, estação de monta. Presta atenção, gente. O que mais? Além de todos esses que eu já citei, olha aqui. Um ponto que se destaca e merece bastante atenção, vou falar agora, é, né, o desempenho dos animais, mas vamos ver aqui. Foi citado que o consumo de matéria seca ele é diretamente proporcional ao consumo de água pelos animais. Então, em média, para cada quilo, 1 quilo ou 1.000 gramas, tá? Ou somente quilo mesmo, de matéria seca que o animal ingere, ele bebe 5 litros de água. Tá? E frequenta aí o bebedouro em média 4 vezes, tá? Ah, mas frequenta mais. Gente, é uma média, tá? Então, cada vez que ele vai beber água, ele bebe aí em média 1 litro 250, né? Aí multiplica por 4, que dá 5 litros, tá? Então, bebe 1 litro e mais um pouquinho de água. Limitações, quando você limita o acesso à água, como barreiras físicas, estreitamento dos trilheiros na chegada às fontes da água, baixa disponibilidade de água, principalmente água de má qualidade, isso vai impactar negativamente a sua produtividade, tá? Vai impactar no consumo de matéria seca pelos animais. Então, se eles não tiverem água disponível, percebam que isso aí é como se fosse um círculo, né, de retroalimentação. Se ele consome a matéria seca, ele bebe água. Se ele bebe água, ele consome matéria seca. Se ele bebe pouca água, ele vai consumir menos matéria seca. Olha aí. Aí a situação vai se agravando cada vez mais, né? O negócio de um lado para o outro, ó. Consumiu menos matéria seca, consome menos água. Consome menos água, consome menos matéria seca. Então, vou ler aqui para vocês. Limitações, mais uma vez. Atenção que essa é a dica, tá? Essa é a dica desse vídeo. Daqui a pouco eu vou fazer outro sobre os bebedouros ecológicos. Ó, presta atenção. Limitações ao acesso da água, como barreiras físicas, então ele não consegue chegar até a água. Ah, tem uma cerca elétrica, né? Qualquer tipo de coisa ali que está impedindo a chegada dele à água, tá? Estreitamento dos trilheiros na chegada às fontes de água, tá? Então ele tem muita dificuldade de chegar até a fonte da água porque simplesmente ele não consegue passar, tá? Baixa, fica disputando com os outros animais, né? Imagina, se for 10.000 cabeças de gado, fica difícil pra caramba, né? Então, todo mundo passar por um espaço pequenininho. Baixa disponibilidade de água. Então, o açude está com um nível muito baixo, né? Tem pouca água disponível no bebedouro. Presta atenção, tem poucos bebedouros espalhados pela propriedade. E principalmente água suja. Não tem outro jeito de eu falar com vocês. Água suja, tá? Isso tudo vai impactar muito negativamente o seu negócio, tá? Por quê? Porque o bicho que não bebe água, ele vai comer menos, tá? Comendo menos, sabe como é que é, né? Os bichinhos magrinhos. Estudos relacionados realizados aqui por Wilmes, é um artigo aqui de 2002, quem tiver curiosidade, olha lá no link que eu vou postar, tá? Mostrou que houve redução do consumo de matéria seca, olha o que eu falei com vocês, tá? Em ingestão de água, à medida que a água era contaminada com fezes. Então é como se o bicho descobrisse, né? Então, gente,
água contaminada com coliformes fecais, o bicho tende a beber menos água, consequentemente comer menos, tá? Então, ó, quando a água estava contaminada por fezes, coliformes fecais, o que são os indicadores ali da presença de fezes na água, tá? São as bactérias indicadoras de que há presença de fezes, tá? Então, quando houve aí a redução, né, diminuição do consumo de matéria seca, de alimento mesmo, tá? E ingestão de água, percebeu-se o quê? Que isso estava relacionado, tá? Diretamente à contaminação, à presença de fezes nessa água. Um cenário, agora eu vou ler aqui, um cenário não incomum é que é muito fácil de ser encontrado, tá? É que não é um absurdo, é uma coisa que está acontecendo com muita frequência. Uma outra forma que ele falou aqui, não incomum. O que é não incomum é muito comum, tá? Se não é incomum, é comum. Então, esse cenário aqui, ele é bem comum nas fazendas. E o estudo aqui mostra uma redução de 12,5%, tá, no consumo de matéria seca. Isso parece pouca coisa, mas para gente que estuda desempenho, né, melhoramento de desempenho de pasto, de suplementação, de ganho de peso de animais, para gente que trabalha com isso é muita coisa. Isso não é pouca coisa, não. E isso pode te gerar uma lacuna aí de milhões, tá? Ah, mas eu sou pequeno proprietário. Então, de milhares de reais. 2, 3, 5, 10, 20, 50, 25, 30 mil reais. Você acha isso pouco? Quantas sacas aí de milho, de soja? Quantos aluguéis você pode fazer aí? Não sei se você aluga trator, alguma coisa. Quantos insumos você pode? Como eu falei aqui anteriormente com vocês, e agora está aqui escrito no artigo, quem for consultar vai ver que eu não estou mentindo. Ó, quando se diminui o consumo de matéria seca, se diminui o consumo de proteína. Para a gente ter carne, para a gente ter leite, tem que ter proteína. Não, perdão, gente, para vaca, para o boi ter carne, ou fabricar o leite lá, né, nas suas glândulas mamárias, precisa constituir proteínas, porque essas substâncias, os músculos, tudo é feito de proteína. Se o bicho não está ingerindo proteína, ele não vai formar dentro dele. Ele depende do consumo de alimentos, que nem a gente. E aí, se você diminui o consumo de matéria seca, que tá lá as proteínas, sais minerais, o que vai acontecer? O desempenho do bicho vai ser menor. Desempenho, o crescimento, a produção de carne, a produção de leite, a taxa de prenhez, vai tudo ser prejudicado. Entende? Então, gente, tem um outro estudo aqui, ó, de Bica, é o sobrenome lá do rapaz, ou da moça, não sei, de 2006, que mostraram, ó, em seus estudos, que os bovinos de corte com acesso à água de fonte artificial, bebedouro, apresentaram desempenhos de 105 gramas, presta atenção aí, ou 29% superiores aos animais que consumiam água de açudes, porque a água do bebedouro é mais controlada, teoricamente é mais limpa, tá? Que a gente consegue controlar, limpar ali, controlar a presença de micro-organismos, de algas, tá? Portanto, gente, seguindo aqui,
A água, ela é o primeiro. Se você é um pequeno proprietário, tá sem dinheiro para investir, agora tá um problema sério aí com insumo, com compra de bezerros, né? O pessoal tá com falta aí, tem gente reclamando que tá com falta de bezerro no mercado, então presta muita atenção. Você está precisando economizar, mas está precisando melhorar o seu negócio, só que não pode gastar em investimento, começa pela água. Começa pela água, tá? Porque é esse o ingrediente mais barato da dieta do seu ruminante. E aí você vai para o montinho montão. Começou no mais barato que a água, fez a limpeza, fez o manejo ali correto dos bebedouros, tudo. Ou você não pode instalar bebedouros, tá tomando cuidado com a água dos açudes, né? Que o bicho tá bebendo, tá verificando, tá certificando, né? Tá trabalhando aí com manejo de áreas degradadas para deixar essa água numa qualidade melhor para o animal consumir. Então fica tranquilo, fica tranquila, que vai dar certo. Conforme que vocês forem tendo aí a margem de lucro for aumentando, vocês vão investindo em coisas melhores, maiores, no bebedouro, né? Conseguiu investir no bebedouro, melhorou mais a situação, gerou mais dinheiro, não vai gastar, não vai viajar nada não. Pega esse dinheiro aí e melhora outra coisa. E assim vai. E aí no ano que vem, daqui a 2 anos, você viaja e fica tudo certo, tá? Mas o seu negócio não vai pro buraco. Você não desaparece do mercado. Me entende? Então vamos lá. Agora aqui para capacidade. Capacidade. O que é isso? Eu vou ver junto com vocês. Gente, calma, as minhas aulas nem começaram. Eu que fico estudando aqui para falar as coisas para vocês, tá? Ia começar agora em abril, mas vai começar só em maio. E quando começar, aí o negócio vai bombar aqui. Ó, capacidade. Então, ó, em confinamento, a métrica se mantém, tô lendo, tá? Ou até mesmo se acentua. Confinamentos são, na prática, locais com maiores densidade de animais, obviamente, né? O nome já diz, tá? Confinar, a densidade aumenta, né? Você colocar tudo junto, num lugar só. Não, de forma grosseira, tá? Que eu tô falando. Então, ó, no confinamento, até pela questão mesmo de gerar mais calor ali, tá todo mundo junto, o consumo de água vai ser maior, tá? E também devido aí à dieta que você vai estar dando. Então, mudou a dieta, tem determinados tipos de nutrientes, ingredientes ali dentro do suplemento, tudo, da ração, que vai fazer com que o animal ingira mais água, tá? Então, ó, o acesso ao bebedouro, ele é observado constantemente por vários animais ao mesmo tempo, tá confinado, fica ali toda hora bebendo água, tá? Então, isso aí determina aí a importância, né, das recomendações aí, das métricas adequadas, tá, da área do bebedouro. A gente tem que ter uma área determinada ali, porque senão fica muito animal querendo beber e não consegue. Aí afeta essa questão do consumo, né, de nutrientes. Ou então pode ficar um espaço muito grande, você ir perdendo dinheiro porque está colocando água demais, investindo num bebedouro, numa área maior, e que não vai ter ali uma demanda para isso, né? Então, ó, o importante, mais uma vez, estou trabalhando somente a parte qualitativa, tá? De qualidade, eu não estou trabalhando dados numéricos por enquanto. Alguns pouquinhos, tá? Então é importante que esses bebedouros eles sejam de alta vazão, tá? Que é isso? Grande capacidade e velocidade de enchimento e de esvaziamento. Porque imagina você levar um dia inteiro para trocar água dali. O bicho vai ficar bebendo água suja? E levar um dia para encher? O animal vai ficar sem água disponível? Tá? Então a vazão tem que ser adequada aí, tá? Ao tamanho aí do seu confinamento. Por isso que a gente diz, ficar pegando informação com o vizinho nem sempre adianta.
porque cada caso é um caso. Aí você vai querer fazer, você tem 1000 cabeças de gado, vai querer fazer o bebedouro do tamanho que o seu vizinho que tem 10.000 fez. Aí não dá, né, gente? Vai dar ruim. Aí vai dizer que ele não falou direito, é de olho gordo, querendo atrasar o seu lado. Não é. Ó, aí aqui fala um pouquinho, né, sobre o grande avanço que foi a utilização de bebedouros artificiais. A gente já viu o porquê. E tá aqui, ó. Esses bebedouros, eles são muito necessários, né? Aí em diversas propriedades, que é só o açude, ainda mais se fizer pasto rotacionado, assim, piquete, fica difícil, né? Então tem que ter mesmo, não dá só para usar ali o açude, né? Então vou ler aqui para vocês. Ó, a utilização de bebedouros artificiais foi um grande avanço, uma grande necessidade ainda em muitas propriedades, em grandes piquetes ou mesmo em confinamentos. Grandes estruturas de bebedouros foram instalados com o intuito de armazenar água. Não dá para querer separar em piquetes, em confinamento, ficar utilizando a água que está lá no açude. Não dá, você tem que construir bebedouro, tá? Para quê? Para você suprir as necessidades de todos os seus lotes, tá? Mas aí, né, a gente cai naquela questão do armazenamento, da manutenção. Só que é o que eu disse para vocês, tá? Com dificuldade nisso, começa pelo que for mais simples de você fazer e mais barato. E daí você vai seguindo para os processos, né? Então eu não posso colocar vários bebedouros para confinamento. Tem que fazer o semi-confinamento, ou então extensivo mesmo. Ah, não tem, eu só tenho como utilizar o açude. Então tem que fazer uma recuperação se tiver área degradada. Tem que fazer biorremediação se tiver com excesso de algas na água. O que é isso? É você utilizar ali um mecanismo natural para fazer essas algas diminuírem, tá? Porque senão a água vai ficar com muita toxina. Pode acabar matando o gado. E por aí vai, gente, tá? Aí seguindo aqui. Aí quando você tiver dinheiro, você investe no bebedouro, né? Porque vai ter que fazer manutenção, vai ter que fazer limpeza constante, né? Deixar alguém ali de sobreaviso ou responsável pelos bebedouros. Pela limpeza, né? Também. Ó, precisa também de caixas d'água, tá? Com grandes volumes. Perdão, peraí. Vamos ler aqui novamente, ó. Apresenta uma maior dificuldade de manutenção. É em tese mais difícil se limpar um bebedouro, uma caixa d'água com grandes volumes, do que um bebedouro pequeno. Tá? Então, gente, quem tem um bebedouro muito grande dá mais trabalho de limpar, né? Então, tudo isso aí tem que ser avaliado, mas sempre nesse sentido que eu falei para vocês, do mais barato, né, do menos custoso, para o que for te gerar mais custos, né? Porque se você tenta colocar um sistema aí brilhante, né, o melhor, o maior, e não se sustenta nisso, que lucro, que bem é nisso, né? Se você não conseguir sustentar, então eu vou instalar só os bebedouros. E aí você não consegue fazer a manutenção, a limpeza, aí é pior do que se você não tivesse. Então começa aos pouquinhos, para não querer construir um castelo em cima de um solo arenoso, porque vai desabar, tá? Começa lá na base, devagarzinho, tudo vai dar certo, tá? Então, ó, seguindo aqui, nossa, 6h20 já, 6h25 aqui. E eu ainda tenho que fazer outra live sobre o bebedouro ecológico. Gente, tinha que fazer uma agora às 6, mas eu nem sei se eu vou fazer.
das vacas leiteiras. Talvez eu faça amanhã, não sei se eu vou fazer hoje não. É muita live. Atrasei aqui. Tá bom. Se podemos observar então vantagens, estou lendo, hein? Grandes estruturas para armazenar água para os bovinos. Essas vantagens estão justamente relacionadas aqui. A diminuição, né, dos riscos da falta desse insumo tão importante. Então, o animal tem que beber água e água limpa. Se estiver suja, é instintivo mesmo. Você bebe água com mau cheiro? Se a água tiver com gosto estranho, você bebe? Ah, mas a água é insípida, tá? Mas aí se tiver bactéria ou alga, ou qualquer coisa que seja na água, contaminação por fezes, alguma coisa, se ela tiver com baba, né, babenta, você vai beber? Não vai. O animal também não vai, né? Então ele passa a ingerir menos água, tá? Então, você investir nesses bebedouros vai fazer com que o seu animal beba mais água, tá? Beba ali o suficiente pelo que ele está necessitando, senão ele vai beber somente ali para não morrer mesmo. Ele não vai beber o que supriria o organismo dele, tá? Então, seguindo aqui, ó, a leitura, se podemos observar vantagens e grandes estruturas para armazenar água para os bovinos, isso está relacionado à diminuição dos riscos da falta desse insumo que é tão importante, né? Tanto para o crescimento quanto para a reprodução, produção de leite. Uma grande estrutura tem capacidade para garantir água aos animais por 2, 3 ou mais dias, tá? Mesmo se algum problema ocorra com a distribuição da água. Isso para quem tem um grande bebedouro, tá? Agora, se for pequeno, aí todo dia, né? Um ponto de atenção importante para a gente tratar, olha aqui. Quando pensamos em bebedouros menores, então se você já está podendo investir num bebedouro menorzinho, pequenininho, preste atenção. Vê se vai atender todos os animais, tá? Vê se vai atender a demanda de todos os animais em um curto espaço de tempo, tá? Então, a gente tem que pensar na capacidade dessa estrutura de atender uma grande demanda por parte dos animais. Então, pode ter muito animal para pouca água ou uma quantidade suficiente de animais para o bebedouro. Mas, como eles bebem ali 1 litro de uma vez só, faltar água, né, para todos aqueles que estão ali no momento bebendo. Então, tem que ficar atento a isso tudo, tá? Então, por isso que se dá muita atenção, cuidado aí com a vazão, tá? Enchimento e esvaziamento do bebedouro. Você tem que ficar de olho na vazão, tá? Do bebedouro. A estrutura então menor, ela tem que renovar a água com muita rapidez, né? Senão já pensou, vai os bovinos lá beber e cadê a água? Acabou a água. Tem que ter ali um processo de enchimento bem rápido, tá? Os bebedouros pequenos, eles são mais práticos, fáceis de limpar, atendem todos os animais, mas cuidado que se for milhares de cabeças, né, não vai atender. Ainda em relação aí à dimensão, ao tamanho desses bebedouros, uma métrica utilizada aqui por eles, eu ainda não entrei nesse estudo específico, tá? Então eu tô lendo mesmo, agora é leiga total. Eu tô lendo a informação que tá no site da faculdade que eu faço especialização, tá? Mas se você me perguntar por que é esse valor, eu ainda não sei te explicar com clareza, tá? Eu preciso investigar, porque eu ainda não tive o professor, ainda não tive aula sobre isso. Mas a métrica aqui mais utilizada é de 2 centímetros lineares por cabeça, tá? Por animal. Mas eles insistem aqui que o importante que mais importante do que o tamanho, né, do bebedouro é sempre o que? A vazão, tá?
a velocidade com que essa água é renovada. Então o animal bebeu, imediatamente já está subindo, né, a renovação ali dessa água. Ela tem que ser rápida. Se demorar muito para encher o bebedouro, gente, aí não dá, né? Seguindo aqui. Manutenção e limpeza. Ó. Então, como é que você vai limpar o bebedouro, né? Vamos lá. Como que você vai limpar? Preste atenção, ó, gente. Aqui tá dizendo, aqui, ó. Principalmente quando pensamos em sistemas mais intensivos, o que é isso? Confinamento, né? Os animais ali ficam numa determinada região fechada, tá? Fechada sim em termos, ficam ali separados, não tem acesso a toda a pastagem, ou tem fazendas que nem tem, né? Confinado ali mesmo, aí para a Europa, né? Alemanha, França, Inglaterra, enfim, tem muitos países que já trabalham mesmo confinamento o ano inteiro, tá? A frequência de manutenção e limpeza requer atenção, né? Deve ser realizada no mínimo 2 vezes por semana, mas assim, pelas fontes que eu tenho consultado e estudado, é bom que se realize, caso possível, diariamente, tá? Então, dicas aí para limpeza. Ó, tem 5 pontos essenciais pra gente, 5 pontos pra gente passar aqui, ó, para próxima, tá? Primeiro ponto, a musiquinha tá boa, né? Ó, o que eu falei para vocês, ó, algumas plantas e estruturas de confinamento fazem avaliação e limpeza das fontes diariamente, tá? Aqui embaixo está dizendo. Eu falei isso para vocês, né? Ele diz aqui no mínimo 2 vezes por semana, mas tem muita gente aí que já está trabalhando com a limpeza diária. E isso, claro, influencia sim no desempenho dos animais. Ó, então vamos na primeira dica. Retire a água do bebedouro, deixando apenas um fundo, tá? 2. Esfregue toda a superfície do bebedouro. Então, esfregar toda a superfície. Por quê? Sabe aquele limo que fica ali? Aquilo ali é biofilme. São bactérias, tá? E algas que ficam ali grudadas. Então, tem que limpar tudo. Fora que o mosquito, né? O mosquito da dengue, muitos ovinhos ficam grudados ali, tá? Então tem que limpar mesmo. Então, incluindo paredes, fundo, e façam isso com uma vassourinha ou uma escova ali apropriada. Certamente na casa de agropecuária vende isso, tá? E se necessário, passe produtos químicos para limpeza, tá? Mas tem que enxaguar muito bem para não contaminar os animais. Terceiro ponto. Acabar de retirar a água que ficou ali, né, que você usou para esfregar, esfregar lá no fundo mesmo, removendo toda a sujeira que tiver ali, lodo, matéria orgânica, né, o animal come e fica ali restinho de capim, de ração lá no fundo, então tem que limpar isso tudo, tá? Quarto, enxague o bebedouro. E quinto, deixe encher novamente. Você vai reparar que vai ficar limpinho, né? Ali transparente. Então é isso. Algumas pessoas, aí tem aqui umas dicas extras, né? Então, utilizam cloro, plantas aquáticas, tá? Para retardar a sujeira na água, né? Mas vai ter que lavar do mesmo jeito. Você pode ficar 1 dia, 2 a mais sem lavar, mas vai ter que lavar, tá? Aí aqui pede para se ter cuidado com fontes alternativas, tá? Como criar peixes, tá? Porque essas culturas, elas eliminam os resíduos,
elas eliminam resíduos na água que afetam o desempenho de bovinos, tá? Então, tem gente que tem o açude, cria ali onde o boi bebe água, cria peixe, né? Isso pode afetar o desempenho. Então, consulta aí um biólogo de fauna, cuidado com isso, porque também vai afetar. Ah, mas eu crio poucos animais, tudo bem. Mas se você cria muitos, isso pode ter um efeito aí gigantesco, né? De faturamento mesmo, tá? Então, gente, o ideal aí é limpar mesmo, não tem jeito. Custo de instalação, né? Então, aqui fala um pouquinho sobre isso. Muita gente aí acaba ficando receoso de investir nisso devido ao custo, né? Mas esses custos, eles vão estar relacionados aí basicamente, a distância do bebedouro à fonte da água, quantidade de piquetes na sua fazenda, né? A quantidade de tubulação que vai precisar, mão de obra. Então você tem que avaliar aí onde que vai ficar o bebedouro, quantas tubulações eu vou ter que utilizar para que a água chegue até o bebedouro, investimentos em caixas d'água, né? Tem boa disponibilidade de água na sua região? Se não tem, como é que vai fazer? Tudo isso. Enfim, se a água não chega limpa até isso, não tem estação de tratamento de água, você vai ter que fazer a limpeza dessa água, né? Ah, mas como? Talvez tenha que instalar uma mini estação na sua propriedade. Aí depende da quantidade de animais, depende das suas condições, mas sempre há uma alternativa, tá? Para isso que existem consultorias. Alternativas há. A função do consultor é buscar alternativas viáveis para o tamanho do seu negócio, para o quanto você pode investir, tá certo? É orientar nesse processo, acompanhar aí a instalação, né? Acompanhar as instalações, acompanhar o projeto, até que esteja tudo pronto e funcionando perfeitamente. Bora lá. Manejo das pastagens. Estamos quase terminando. Então, manejo das pastagens. Ai, meu braço já tá doendo, gente. A gente fala aqui, mas a gente não é robozinho, não. Calma. Ai. Olha lá fora. Escuro já, mas o calor tá intenso. O calor não passa de jeito nenhum. Então, manejo das pastagens. A instalação de bebedouros representa aí um benefício que é pouco comentado, né? Então, os bovinos em pastejo, eles preferem andar, olha só que interessante, hein? Bovinos em pastejo preferem andar não mais de 200 metros de distância da água para pastejar. Então, ele quer ali, né, gente? Ele quer ficar pertinho da água, né? Andar aí no máximo 200 metros até a água, tá? Só o fazem, então eles só andam mais de 200 metros quando consomem 50% da forragem disponível naquele raio, tá? E relutam a andar mais do que 600 metros de distância da água. Então percebam que o negócio assim Nossa, que bichinho, né? Como é que eu vou dizer aqui, insistente, mas teimoso, né? Ele não quer andar mais do que meio quilômetro, um pouco mais, né? Então, gente, eles só andam mais de 200 metros quando eles consomem 50% da forragem disponível, metade da forragem disponível naquele raio. E não anda, então é aquele negócio, né? Comeu muita matéria seca, vai dar sede, né? Vontade de beber água. Mas se tiver a mais de meio quilômetro, ele não vai andar, tá? Eles apenas andarão distâncias superiores a essa, presta bastante atenção, quando consomem mais do que 50% da forragem disponível. Então, só se ele comer muito, muito mesmo, que aí vai dar aquela sede irresistível a ele, né? Ele vai ter que beber água de qualquer jeito, senão ele vai ficar entalado, tá?
é, entre aspas, ele vai ficar entalado. É o organismo mesmo que vai demandar isso, mas porque vai entalar, tá? Esse comportamento dos animais, quando a distância não está adequada, presta atenção, resulta em superpastejo em algumas áreas do piquete, subpastejo em outras. Então ele vai querer pastejar mais onde tem água mais próxima. E onde a água está mais distante, ele vai largar, né? É aquele negócio, a gente tem um prato com farofa perto da gente e tem um prato com farofa aqui, sem água, né? E mais distante tem um prato de feijão com arroz e costelinha assada aí, e água. Para onde que você vai correr? Não, tá bom, refrigerante. Você vai ficar com um prato de farofa que tá perto de você, ou você vai lá pro outro lado onde tem água? Você vai para onde tem água, com certeza. Então o que isso vai causar? Vai causar o superpastejo em determinadas áreas e em outras vai ficar desigual ali. E aí isso vai afetar, claro, o desempenho do animal, tá? Vai afetar no desempenho em que sentido? No sentido, gente, de que se ele vai andar mais até encontrar onde tem a água mais próxima, tá? Tudo bem, o pasto é o mesmo, mas ele tem que andar mais para ficar mais perto da água. O que vai acontecer é que isso pode gerar estresse térmico, né? Cansaço no animal. E aí você ganha por um lado, que ele comeu bem, bebeu bem, mas o estresse hídrico, se for vaca leiteira, o que acontece? Ou térmico, perdão. A produção de leite cai. Tá vendo como é que um fato tá ligado com o outro? São vários indicadores que tem que estar alinhados, senão a produção vai pro brejo. Além disso, abre oportunidades de plantas invasoras em áreas mais prejudicadas pelo mau manejo do pastejo. Então, onde ele pasteja demais, isso vai abrir oportunidade de entrada de plantas invasoras. E aí o outro pasto que está subpastejado, né, que ele não se alimentou, vai ficar lá. E a área onde ele pastejou mais vai ficar toda danificada. Lembre-se que as daninhas, elas se espalham rapidamente. Obviamente, elas vão crescer e vão atacar a área de pastagem que está boa, inteira, tá? E aí te causa um problemão, que você vai acabar perdendo tudo, né? Toda a pastagem. Então, muita atenção, gente, muito cuidado com isso. Não subestime a água, não subestime a qualidade da água na sua propriedade. Seja você pequenininho, médio ou produtor grandão de latifúndio, tá? Pra gente terminar aqui agora. Análise da água. Estão gostando da musiquinha? Não, gente, acho que tá irritando, né? Mas pode deixar. Os próximos eventos eu não faço com essas músicas não, tá? É só porque, pra animar mesmo, né? Sábado à tarde, aí quarentena, tá todo mundo murcho. Vamos ficar felizinho aqui, né? Alegrinho. Vamos lá. Análise da água. Então, gente, tomada. E se faço? Não, eu não trabalho em laboratório. Eu dou ali os indicadores, faço ali o controle, acompanho, tá? Mas quem vai medir o quanto que tem de cada coisa, não tem como a gente fazer no outro. Tem que levar para o laboratório, tá? A gente só assina lá e vai dizer ali o que tem e como tem que ser o procedimento para a gente recuperar, né, esse recurso hídrico, para a gente dar ali o auxílio, o que tem que fazer para você poder utilizar a água caso ela esteja numa condição inutilizável. Então vamos lá. Tomadas todas as providências de limpeza, manutenção, guarda do soluço, manutenção e avaliação da capacidade de fornecimento. Qual o passo importante que vocês vão fazer? Realizar periodicamente a análise da água, tá? Análise clínica aí no laboratório, aí tem vários, a Riagro tem laboratórios que fazem isso, tá? Análise de água, análise de solo,
é muito importante que você faça isso para conhecer, né, os recursos naturais que estão disponíveis e aqueles que há num regime de escassez dentro da sua propriedade, tá? Então, no caso da água, a gente tem que conhecer aí a água que está sendo fornecida aos animais, né? Então, vão ser avaliados vários fatores. Falei para vocês da acidez, então é investigado, tá? Alcalinidade, que é o inverso da acidez. A presença de sulfetos de hidrogênio, que aí pode ser contaminante, tá? Pode estar sendo liberado por alguma indústria distante ou até mesmo decomposição da matéria orgânica. Então, açudes que tem muita... em áreas onde tinha muitas plantas que foram ali inundadas, tudo, pode haver uma liberação lenta ali desses gases sulfurosos, tá? Sulfato de ferro, manganês, conteúdos sólidos totais dissolvidos. Então, de acordo com o solo, onde está esse açude, onde está esse rio, tem a liberação ali de minerais, né? Conforme ele vai passando pelo solo, pelas rochas. Presença de bactérias, já falei dos coliformes fecais, por exemplo, que é indicador da contaminação por fezes, tá? Populações de algas, que podem ser tóxicas. Então precisa se conhecer tudo isso para a gente conseguir manejar adequadamente, fazer o processo de biorremediação, tá? Da região. E aí melhorar a qualidade da água que está sendo ofertada aos seus animais, respeitando, tá, todas as portarias normativas exigidas aí pelos órgãos ambientais ligados indiretamente ou diretamente ao governo, tá? As esferas aí estadual, municipal, principalmente estadual e federal. Então, gente, eu termino por aqui, espero que vocês tenham gostado e já a gente vai ver aí a próxima apresentação. Lembrando aqui, ó, bovinos de corte podem beber mais de 50 litros de água por dia. Gente, mais de 50 litros de água por dia. Então preste atenção, fornecer água de qualidade não somente reduz os problemas aí relacionados à sanidade, né, à saúde do animal, tá? Mas potencializa aí o desempenho e o ganho de vocês, né? Então aí a diferença de arroba produzido, arroba vendido. Então, gente, olha isso, 50 litros de água por dia. Então, muita atenção, tá, pessoal? Enfim, a gente se vê já na próxima apresentação. Um forte abraço.